E a gente segue no portal RDC. Tradicionalmente, segunda-feira, a gente recebe aqui o Dr. Guilherme Colin para falar sobre assuntos pertinentes aí do nosso direito. E hoje eu pedi para o Dr. Guilherme, prontamente nos atendeu, participar um pouquinho mais cedo, aí, participar 10, 15 minutos mais cedo para a gente estender um pouco mais a entrevista, porque realmente é um assunto grave e polêmico, né? Infelizmente, muito comum nos dias de hoje, a alienação parental ocorre quando um dos genitores tenta desqualificar o outro para dificultar o acesso entre eles, principalmente para não deixar que vejam aí o filho, né, em comum entre o casal. E a Organização Mundial da Saúde inclui a síndrome da alienação parental, olha isso, no Código Internacional de Doenças, dentro do CID-11, que implicará em um melhor treinamento dos profissionais da saúde para tratar do tema, para vocês terem uma ideia como é sério. Pasmem, existe um projeto de lei pretendendo revogar a lei de alienação parental. É só o que faltava, né? Esse movimento é formado principalmente por mulheres que perderam a guarda dos filhos após o Poder Judiciário reconhecer que elas praticaram e fizeram uma denúncia caluniosa contra os pais, ou seja, uma denúncia não verdadeira para dificultar o acesso do pai ao seu filho e principalmente dos filhos, muitas vezes pequenos, de verem os seus pais. Bom, segundo o CNJ, 90% dos casos da alienação parental é praticado pelas mães. Eu disse 90%. E o número de casos tem aumentado exponencialmente, olha, incrivelmente. Também, segundo o site do CNJ, houve um aumento de 85% nos processos judiciais envolvendo esse tema. E pior, olha o que eu levantei aqui, ó. Há pesquisas indicando que 80% dos filhos de pais separados em algum momento foram expostos a algum grau de alienação parental. E a Lei Maria da Penha trouxe aí grandes avanços no combate à violência doméstica, sem dúvida nenhuma, porém, ao mesmo tempo, tem sido usada como ferramenta de quem deseja praticar alienação parental. É verdade, gente. Em torno de 95% das denúncias de violência doméstica não se comprovam, são mentirosas, caluniosas, e é lógico que muitas vezes a violência existiu, mas apenas não foi possível prová-la. Mas, ao mesmo tempo, é elevado o número de denunciação, como eu falei agora, caluniosa, com falsas acusações de violência, com a finalidade maliciosa de não permitir à criança ou filho que veja o seu pai. E, para piorar, há um projeto de lei pretendendo definir que a guarda dos filhos necessariamente ficará com a mãe caso tenha havido um ato de violência doméstica por parte do pai. Será que isso não geraria um estímulo adicional justamente a essas denúncias caluniosas? Na minha opinião, com certeza. Já isso não geraria um estímulo adicional para as denúncias caluniosas, né? E se existe um projeto de lei também prevendo tornar crime hediondo a falsa acusação de crime sexual, ou seja, mentiu, inventou um crime sexual, teria que ter realmente uma pena hedionda para esse caso. E se existe um projeto de lei nesse sentido, é possível presumir que a prática também é comum. Não existem dados ainda estatísticos no Brasil sobre a violência doméstica, mas nos Estados Unidos, as estatísticas mostram que entre 25% a 30% dos casos de violência doméstica são praticados por mulheres. Ou seja, lá as mulheres respondem por um percentual menor, mas não insignificante dos casos de violência doméstica. Aqui a Lei Maria da Penha prevê aí proteções apenas para um gênero. Não seria isso um estímulo também do mau uso da Lei Maria da Penha, gente? Longe de conseguir esgotar esse assunto, vamos conversar então agora, como eu falei, com o Dr. Guilherme Colin, advogado, e a entrevista de hoje talvez seja um pouco mais longa, aí, como eu tinha falado antes com vocês, tendo em vista a gravidade e esses dados que eu acabei de trazer aqui para vocês. Muito boa tarde, Dr. Guilherme, tudo bem? Olá, Cláudio, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem. Doutor Guilherme, eu queria começar lhe perguntando, em primeiro lugar, o que significa exatamente alienação parental? Cláudio, a resposta básica. A alienação parental é a campanha difamatória de um genitor em desfavor do outro. Um genitor ficar falando mal do outro seria o exemplo clássico, né? Manipulando a mente do filho. Porém, ela é muito mais do que isso. Esta resposta, ela é muito simples, é simples demais. A alienação parental, ela inclui todos os atos que um dos genitores, seja o pai, seja a mãe, ou melhor, não precisa ser um dos genitores, que alguém do lado paterno ou do lado materno promove para desqualificar, dificultar, obstaculizar
a relação do outro genitor com aquela criança, ou o boicote sutil, que muitas vezes é praticado também, né? Tem diversas maneiras de praticar alienação parental. Sim, e aquela situação para provar, né, que também é extremamente delicado, provar a alienação parental. Depende de como a alienação parental for praticada. Existem algumas situações que fica fácil a prova. A denunciação caluniosa, quando o genitor que tem a guarda do filho, ou não precisa nem ter a guarda judicial, que tem a posse, né, de maneira horrível de falar, mas que tem o domínio, digamos, do filho, pega e troca de endereço de maneira injustificada, muitas vezes sem indicar o seu novo paradeiro, né? Aí fica fácil a prova. Nós temos um caso, eu já mencionei no programa da noite aqui, num debate que eu tive sobre isso com o Guilherme Macalossi, em que eu convidei as pessoas, os espectadores, a acessarem o YouTube, eu sou fã do YouTube, tem muito material ali, a botar as palavras Caio Blá, aquele ator da Globo, e alienação parental. Aparecerá lá uma reportagem da Record, em que aparecerá a mãe do filho do Caio Blá, dizendo, com perdão da palavra, eu sei que o programa aqui é de alto nível, então eu me contenho, mas com a maior cara de pau, dizendo, agi movida pelo orgulho de mulher ferida, troquei de endereço, não informei meu paradeiro, não coloquei Mas nem... o que é isso? Ela falou tudo isso rindo num programa que saiu na Record e que está no YouTube. Isso é um ato de alienação parental clássico. O Caio Blá, ator da Globo, ator famoso, entrou com uma ação judicial e ficou anos atrás do filho. Anos. Deus, só que ela não tinha água, conta de água, de luz ou de telefone no seu nome. Ela foi fixar domicílio na zona rural, se não me engano, de Minas Gerais, ou no interior de São Paulo. E levou o filho junto. Levou o filho junto. E o mais dramático, e é por isso que a Organização Mundial de Saúde incluiu a alienação parental como doença, a síndrome da alienação parental, que inclusive será assim codificada a partir de janeiro de 2022 apenas. O filho, com 12 anos de idade, depois de ver a mãe falando que ela fugiu, que ela escondeu o filho, porque ela foi rejeitada pelo Caio Blá, pelo ator. Sim, pelo ator. Depois de tudo isso, a reportagem foi entrevistar o filho dele, um adolescente, um pré-adolescente, então, com 12 anos de idade. E ele disse, não sei se conseguirei perdoar o meu pai por ele ter me abandonado. Olha só. Olha a loucura. Olha a inversão total. A inversão total. Então, nesses casos, fica fácil a prova. Ela trocou de endereço, ou fez uma denunciação caluniosa e assim vai. Em outras situações, a alienação parental ela é de difícil comprovação, quando ela é praticada por meios subliminares. O boicote. Agora não dá porque o fulaninho está doente. Isso, está com febre. Está com febre. Hoje não aconteceu tal coisa, agora tem um compromisso. Não posso estar... Situações quando o filho está na casa do pai ou da mãe, não importa, porque nem sempre a guarda fica com a mãe. Sim. Na maioria das vezes, mas nem sempre. Sim. Aí o outro genitor promove uma baita de uma festa na sua casa e conta para o filho. Ou seja, o filho está na casa do pai, digamos, sabendo que na casa da mãe está acontecendo uma festa com todos os seus amigos, com tudo mais. Sim. Isso são formas de subliminares de boicote, de prejudicar, mas elas são mais sutis. Sim, entendi. Né? Então, assim, aquela maledicência frequente, mais sutil. Entendi. Essa prova, muitas vezes, ela é difícil de ser produzida. Nas ações judiciais que envolvem alienação parental, é feito estudo social, pode ser feito estudo social e pode ser feito perícia psicológica. Nem sempre ela é detectada e nem sempre é detectada na primeira oportunidade. O profissional da maldade consegue fazer o mal sem deixar rastro. Ou seja, ele consegue, muitas vezes, dificultar, enfraquecer, danificar severamente a relação daquela criança com o pai ou com a mãe. E lembro, Sim. A alienação parental também é praticada por homens. Sim, sim. Não é o grupo majoritário, mas também acontece. Acontece. Ele consegue praticar aquele ato sem deixar provas e sair impune muitas vezes.
Isso, e a alienação parental, antes de passar para a próxima pergunta aqui, aí eu também tenho aí umas questões que me vêm à cabeça agora, doutor Guilherme, é a questão de quando um dos cônjuges acaba tendo uma outra relação, também é comum também dizer, né, que aí o pai, no caso, vamos dar um exemplo, pode ser a mãe, como a gente está falando aqui, está com outra pessoa e aí esqueceu o filho e não quer mais saber do filho também, porque estaria causando aí um desconforto para aquela pessoa que tem a guarda da criança e que não está mais com aquele Tem duas questões aí, né? Muitas vezes, o que acontece? Ocorre a separação e aquele casal separado se dá muito bem. É que nem filme, que nem novela. Tudo maravilhoso. Que eu só vejo no filme e novela, mas tudo Exato, bem. Não, às vezes acontece. Tá. Aí um membro do casal inicia um novo relacionamento. Pode ser um namoro, pode ser uma união estável, pode ser... O que for. O que for. E o outro se ofende com isso. Isso acontece com muita frequência. Sim. E aí, a alienação parental, que até então era um risco distante, Sim. se torna uma realidade dramática e muito presente. Ao mesmo tempo, acontece o abandono afetivo, o afastamento do alienado, do pai ou da mãe que sofreu alienação parental, muitas vezes se afasta. Sim, sim, claro. Não justifica, né? Claro, mas acontece. Mas acontece. Mas assim, o início da alienação parental, após uma nova relação do pai ou da mãe, é mais comum, aumenta os riscos, infelizmente. Infelizmente. Eu acho o direito fascinante que se debruça sobre situações como essa. Doutor Guilherme Colin, só os pais podem cometer a alienação parental, propriamente dita? Quando fala só os pais, quer dizer os genitores. Quer dizer, né? os genitores, pai ou a mãe. Pais ou mãe, né? Pai ou mãe. Na maioria das vezes, são eles que praticam, mas maioria não é sempre. A alienação muitas vezes acontece por parte de algum outro familiar. Uma avó, um tio, um irmão mais velho. Muitas vezes existe um meio-irmão, né? Um irmão mais velho que é mais inconsequente, né? Sim. Às vezes aquela avó revoltada com a mágoa que seu filho ou sua filha sofreu. Sim. Um tio. Então, muitas vezes essas pessoas também praticam a alienação parental. Também praticam e as consequências são as mesmas. A responsabilidade recai sobre o genitor, ou seja, vamos imaginar, a mãe não pratica a alienação parental, mas a avó materna pratica. Sim. Digamos, a avó materna pratica, o avô ou a tia materna praticam alienação parental. Fala mal do pai ou da mãe. E não é só falar mal, são várias sim, coisas. São várias né? coisas, sim. Se o alienado, o pai, nesse exemplo que eu estou dando, a alienação praticada é pela família da mãe, não pela mãe. Exemplo. Se o pai comprovar isso, conseguir comprovar isso, os efeitos legais recairão sobre a mãe. Não sobre a avó, até poderá recair sobre a avó, sobre a tia, em algumas situações, mas de um modo geral, a conta, a fatura será entregue para a mãe, porque uma das consequências da alienação parental, quando caracterizada, é o aumento da convivência com o alienado e, dependendo do grau de severidade, pode incluir a reversão de guarda. Esse é o texto legal. Sim. No Rio Grande do Sul, a jurisprudência é bem resistente quanto a isso, mas a previsão legal está lá. Sim. E as coisas são de um jeito até mudarem. Sim. Sim. Eu ia lhe perguntar, ia ser minha próxima pergunta, doutor Guilherme, se é justamente nesse sentido. Que medidas jurídicas exatamente aí podem ser tomadas no caso daí de formalizado uma alienação parental? Daí, doutor? Existe uma ação judicial que é uma ação declaratória de alienação parental. O nome me parece ser autoexplicativo, né? Nesta ação, o alienado, ou o sedizente alienado, vai elencar os fatos, vai tentar demonstrar por que ele sofre alienação parental. E tentará demonstrar isso de diversas formas. A Lei 2.318, que é a Lei da Alienação Parental, ela exemplifica e não esgota as hipóteses. Sim. Então, pode ser aquela campanha difamatória, trocar de endereço, a denunciação caluniosa, uma série de hipóteses. E o alienado, então, explicará. Fui vítima de alienação parental com base em tal hipótese, em tal outra hipótese, comprovo de tal maneira ou de tal outra maneira. E ele pedirá alguma punição que está na lei.
as punições começam, a mais leve, começa com advertência. Ou seja, na sentença da ação declaratória de alienação parental, o juiz poderá reconhecer que houve essa prática e advertir o alienador de que ela foi reconhecida como tal e que ela deverá cessar. Se não cessar, consequências futuras poderão ocorrer. E estas punições, elas são crescentes. A advertência é mais leve. Tem a pena de multa pecuniária, que ela, na maioria das vezes, só será aplicada se o alienador tiver uma condição financeira que lhe permita pagar a multa sem prejudicar a criança. Sim. Existe uma previsão de sujeição a tratamento psicoterapêutico compulsório. Ou seja, a sentença diz, reconheço que houve alienação parental e determino que o réu, ou que a ré, se submeta a tratamento psicológico que deverá ser comprovado judicialmente. A pessoa deverá prestar contas daquele tratamento, sob pena de uma punição mais severa. E as mais graves, né, é a reversão de guarda e a perda, podendo chegar até mesmo a perda do poder parental. Estas são as hipóteses legais. E existe também, na Lei 12.318, e se você for advogado, você que está em casa, for advogado, eu peço que dê uma olhada no artigo 6º ou 7º, que diz que aquele genitor que boicotar, que dificultar, que se opuser ao exercício da guarda compartilhada, e guarda compartilhada não é convivência intercalada, guarda compartilhada é outra coisa, aquele que se opuser à guarda compartilhada poderá sofrer como consequência a perda da guarda. Ou seja, um casal, um membro do casal é contra a guarda compartilhada e outro é a favor. Um dificulta, problematiza, boicota e o outro coopera com ela. Pois bem, o texto legal é lógico. Um deseja a guarda compartilhada, o outro não. Então, beleza, fique-se com a guarda aquele que não obstaculiza. Então, é mais uma dica que eu dou para os colegas que estiverem em casa, darem uma olhada na lei, artigo 6º ou 7º, acho que é no 7º, inclusive. Inclusive, eu estava falando com os colegas, um colega seu, dizendo que talvez também tenha a questão de uma possível indenização, talvez, doutor. O Poder Judiciário, e eu sou muito crítico a isso, o Poder Judiciário aqui no Brasil, ele é um pouco resistente ao reconhecimento, à condenação em ações de dano moral entre pessoas físicas em que haja um vínculo entre eles. Aos meus olhos, no meu modesto entendimento, é lastimável e estimula, é um prêmio para quem ofende o direito do outro. Esta tendência, mas estou dizendo que é uma tendência. Ou seja, para grosso modo, como se diz, não deveria incomodar o outro que está causando aquele dano com um pedido indenizatório? Na realidade, a palavra não seria incomodar. Eu vejo muitas decisões em que o Poder Judiciário julga improcedente a ação de dano moral, alegando que poderia haver um acirramento de ânimos, em vez de dar uma solução ao litígio, acabaria colocando lenha na fogueira. Porém, isso tem limites. Isso tem limites. No Brasil, a tendência hoje é de resistência, não de impossibilidade. Eu acredito, no exemplo que mencionei agora há pouco, do Caio Blá, eu acredito que ele ganharia uma ação de dano moral. Sim, porque está claro, né? Porque aquilo ali é um absurdo. É aberrante, um absurdo. É grotesco. Mas eu vejo uma má vontade no reconhecimento do dano moral entre pessoas físicas de relação continuada. E eu sou muito crítico a isso. Espero que haja uma evolução nesse sentido. Entendi. Doutor, antes de passar para a próxima, doutor Guilherme Colim, antes de passar para a próxima pergunta, também uma questão que me veio aqui, que já aconteceu em 2 casos diferentes. Por exemplo, a questão da pensão ser relacionada com a visitação do filho. Eu já ouvi mãe dizendo assim, eu não vou cobrar a pensão dele para mim não ter relação que ele possa ver a criança. E já vi o contrário também. O pai não pagou a pensão, então eu só vou deixar ele ver. Tem essa relação da pensão com a visitação da criança, do filho? Tecnicamente, isso é um absurdo. Eu tenho a mania que quando eu venho aqui na RDC,
quando eu posso usar algum filme como figura, como ferramenta didática, eu utilizo. Existe um filme antigo que é O Mentiroso, com um Jim Carrey. Sim, já vi. Um filme de comédia em que ele é um advogado. E no filme ele enfrenta um processo em que ele não pode se discute... Sim, não pode mentir. Essa é a parte principal. Mas eu estou falando de um detalhe do filme. Em que se discute guarda e ele é advogado da mãe. Exatamente. E a mãe, no tribunal, leva os filhos e o pai tenta ver os filhos e a mãe responde: você não pagou por eles ainda. É verdade. Isso no filme O Mentiroso. É isso. Pois a vida imita a arte. Não sei se a vida imita a arte ou se a arte imita a vida, né? Sim. Eu acho que nesse caso a arte estava imitando a vida. É comum. Isso não tem o menor respaldo legal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pensão alimentícia, convivência. Aliás, tu falou em visitação, Paulo. Isso. Hoje em dia essa nomenclatura está ultrapassada. Não quero te fazer constrangimento no ar aqui. Capaz, mas não é um puxão de orelha. Eu quero aproveitar. É isso. Eu quero aproveitar a oportunidade. Me atualize. É convivência. Pai não visita filho. Mãe não visita filho, filho não é visita na casa do pai nem na casa da mãe. Muito bem corrigido. Gostei dessa correção, porque realmente é partindo desse princípio, né? Eu vejo colegas falando em visitação, o dia de visita, né? Eu me lembro até um colega meu, jornalista, que se separou, tem 2 filhos, um casal de filhos, e ele começou com uma outra relação, e essa outra relação diz que o quarto dele, que ia ter o quarto onde os filhos dele moram, né? Ia ser um quarto de computador e tal, e aí ia ser improvisado. E ele comentou justamente isso, doutor Guilherme. Não, eu quero que o quarto seja só quando eles não estejam aqui, o quarto fique lá com as camas deles arrumadas, ninguém use o quarto. Até acabou causando um problema, porque ele disse justamente isso. Na minha casa, os meus filhos não são visita. Eu vou além, né? A gente vai, talvez fuja um pouco da temática, mas essa postura do colega que tu mencionaste, é nota 10. Na minha cabeça, se por alguma razão profissional, qualquer coisa, se o filho vai na casa do pai uma vez por ano, ele deve ter o seu espaço lá. Muito bem. A cama é uma referência psicológica. Exatamente. Ele pode não usar a cama. A criança pode não usar aquela cama. Mas quando ele for, a cama tem que estar lá. Mas a cama tem que estar lá, ainda que seja ilusória. É verdade. Ainda que seja simbólica. Simbolicamente a cama, o espaço, o quarto... Porque é referência psicológica. É uma referência psicológica. Então, nota 10 para esse teu colega. Que bacana. Doutor Guilherme, então, levando adiante, se a alienação parental continuar, o que pode ser feito ali? A gente estava falando ali que primeiro pode ter uma punição judicial aplicada e após a advertência, multa ou daí a ampliação da convivência, usando o termo correto agora. Não existe uma regra geral, não existe receita de bolo. O juiz analisa, ou deveria analisar caso a caso, levando em conta a gravidade da alienação parental, as consequências e, em contrapartida, o princípio do melhor interesse da criança. Ou seja, a punição ela é crescente, ela é progressiva, mas dependendo da gravidade, a lei permite que o magistrado jogue direto para mais grave, que seria a reversão de guarda. Ou talvez para alguma intermediária, ou aumento da convivência. Por exemplo, a convivência até então funcionava tais dias, digamos, finais de semana alternados, uma noite no meio da semana. Aí, para compensar o dano psicológico, para prevenir um novo agravamento naquele vínculo afetivo. E também para punir o ofensor, não sei se essa seria a palavra certa, mas é o que diz a lei, o juiz pode aumentar a convivência para todos os finais de semana. Ou não só para os finais de semana, e sim de quinta a segunda, né, digamos. Sim. E aí esse critério é subjetivo. Isso depende de algumas variáveis, né, que são subjetivas, né? Mas, sim, se for reconhecida a alienação parental, for aplicada uma punição e ela continuar, a tendência é que seja aplicada uma punição mais severa da próxima vez e assim por diante. Muito bem. E esse projeto, doutor Guilherme, aí de lei que visa a revogação
da alienação parental. Eu vi uma matéria no Fantástico da Rede Globo, entrevistando algumas mulheres, afirmando terem sido vítimas da lei da alienação parental por terem pedido, por exemplo, a guarda dos filhos após condenadas por uma denunciação caluniosa. Qual é o seu comentário? O que o senhor acha disso? Nós tínhamos falado lá no início, lá, doutor. Eu acho que o meu comentário é previsível, né? Eu acho que é previsível o que eu penso sobre isso, né? Eu sei. Eu acho isso um absurdo. O que aconteceu ali? Houve um grupo... primeiro, a denunciação caluniosa virou uma epidemia. E isso é muito ruim, inclusive para as vítimas Sim. de violência doméstica, ou de agressão sexual, ou do que for. Sim. Porque as vítimas de verdade acabam ficando desacreditadas, ou podem ficar desacreditadas em função de uma avalanche de denunciações caluniosas. Sim. Existe grupos feministas radicais, não tenho nada contra nenhum grupo. Grupo de defesa do negro, grupo de defesa dos animais, grupo de defesa do meio ambiente, grupo de defesa dos direitos da mulher, dos deficientes, não tenho nada contra. O problema, e a minha crítica, é quanto ao radicalismo, a paixão cega. Alguns movimentos feministas mais radicais, preocupados mais com a causa do que com as pessoas, que, aliás, um parênteses, a própria lei da alienação parental já teve resistências por parte de grupos feministas lá no início. Lá no início. Abraçaram essa causa. Só que, por que é um absurdo isso, Cláudio? Uma reversão de guarda não acontece assim de barbada. Uma reversão de guarda não acontece sem um baita de um contraditório antes. Sim. O alienador ou a alienadora, que lembro, não é só mulher que pratica, maioria não é totalidade. O alienador ou a alienadora, ele precisa se puxar para perder a guarda. Não é barbada assim. E naqueles casos, eu vi essa reportagem no Fantástico, são mulheres que passaram por todo o contraditório. Elas acusaram os pais dos seus filhos de abuso sexual. Já vi isso também. Elas acusaram de abuso sexual. Inferno. E ficou comprovado, depois de longo período, longo sofrimento, que a denunciação foi caluniosa. Isso gera um baita de um prejuízo para a criança, um baita de um prejuízo para o pai, um baita prejuízo para a sociedade e um tremendo prejuízo para as vítimas de verdade, porque elas acabam sendo prejudicadas. Sim. E aí, muitas mães acabaram perdendo a guarda, sim, dos seus filhos. A jurisprudência do Rio Grande do Sul ela é mais benevolente, ela é mais complacente com a alienação parental. Eu não estou dizendo que ela é totalmente complacente, mas em comparação com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Rio Grande do Sul é muito mais tolerante. Lá, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, a lei da alienação parental é aplicada como eu acho que deveria ser, nos seus exatos termos. Ou quase nos seus exatos termos. E essas mulheres, de fato, perderam a guarda dos seus filhos. Só que elas não deixaram de ser mães. Sim. Elas apenas perderam a guarda. Aquilo que elas entendiam que era suficiente para o pai, ver o filho em dias fixos, né, passou a ser aplicado a elas. Elas não morreram, os filhos não morreram. Apenas as crianças passaram a morar com o pai e elas passaram a ter contato com os filhos nos finais de semanas alternados, um dia no meio da semana, exatamente como elas defendiam que fosse aplicado em relação aos pais. Ou seja, aquilo que serve para um não serve para outro. Tem que servir para o outro. Parece também estranho. Pois é. Isso só aconteceu por conta da denunciação caluniosa que praticaram e que foi reconhecida judicialmente. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tem uma previsão muito rigorosa. Se houver uma denúncia de abuso sexual, a convivência é interrompida de imediato e então será apurado. Só que o judiciário tem esse ritmo que nós conhecemos, e eu não estou nem criticando os juízes, é o que acontece. Sim. Então, muitas vezes, o pai fica 1, 2, 3 anos sem ver o filho. É verdade. Por conta de uma denunciação caluniosa. É verdade. E quando o processo acaba, o vínculo dele com o filho muitas vezes já está danificado. É verdade, bem danificado. E aquela mãe alienadora que praticou a denunciação caluniosa sofre uma punição muito leve, porque o crime de denunciação caluniosa é um crime com uma pena muito baixa. Sim, e aí acaba estimulando. E talvez. estimula. O modelo americano, eu sou fã do modelo americano. O modelo americano é o seguinte, se tu disser alguma coisa, eu vou acreditar em ti.
Se eu descobrir que tu tá mentindo, tu vai pra cadeia mesmo. É verdade. Aqui não. Aqui a denunciação caluniosa tem sido usado como arma não apenas para alienação parental, que é o tema de hoje, Sim. mas para várias outras finalidades. E aí, se foi mentira, fica por isso mesmo, praticamente. Praticamente por isso mesmo. Aí não pode ser. Excelente a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo aqui com o Dr. Guilherme Colin. Estamos ao vivo, 17 horas, 17 minutos, 5h17 da tarde dessa segunda-feira. Se você perdeu o início da entrevista lá, depois vai estar tudo lá no canal do Dr. Guilherme, também nos nossos canais, aqui no nosso Facebook e na nossa página e também no nosso YouTube. Indo adiante, então, falando justamente sobre essa questão dessas denúncias que me chamou a atenção, doutor Guilherme, denunciações caluniosas, há um projeto de lei que visa justamente tornar aí como crime hediondo, mas eu queria saber apenas quando a denúncia caluniosa for sobre crime sexual, daí, doutor? O projeto é nesse sentido. Eu acho que já é um pequeno progresso. Sim. Mas então já está dado a dica. Se você quiser praticar alienação parental através de denunciação caluniosa, invente outra mentira. Diga que houve uma agressão física, por exemplo. Sim. Que aí você escapará dessa lei mais severa. Sim. Na minha cabeça, o crime de denunciação caluniosa deveria ter uma pena mais grave do que a punição prevista para o crime que foi falsamente atribuído para a vítima. Sim. Essa é a minha opinião pessoal. Sim. O projeto de lei ele é restrito aos crimes de denunciação caluniosa de cunho sexual. Infelizmente. Infelizmente, cunho sexual. Bom, a gente tem aqui o artigo 1º falando também, a gente comentou sobre a Lei Maria da Penha, né? Que diz que o artigo 1º está na lei que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu tinha comentado antes ali que nos Estados Unidos a legislação protetiva não trata os gêneros de forma desigual, né? Ou tão desigual assim, né? E eu vi que os dados e estatísticas de lá apontam para quase 1/3 dos casos de violência física serem praticados por mulheres. Né? E a gente tinha falado antes ali, né? Que para piorar a gente tem uma alteração, um projeto que altera a Lei Maria da Penha, que pretende vincular a condenação por violência doméstica à guarda dos filhos, ou seja, uma lei que protege apenas as mulheres poderá daí alterar os critérios da definição justamente da guarda. Como é que o senhor enxerga isso, doutor Guilherme? Essa tua pergunta ela pode ser fracionada, né? Assim, olha, primeiro, na questão da violência doméstica. Tá. A maioria, de um modo geral, os homens têm uma vantagem física. Tá. Por questões biológicas. Estatura, altura, receberam uma carga de testosterona muito maior ao longo da vida. Tudo bem. E acabam tendo uma vantagem física. Isso é biologia. Mas maioria não é sempre. Sim. Nos Estados Unidos, a gente havia conversado, tu havia me trazido esse dado, eu fui atrás e, de fato, em torno de 1/3 dos casos de violência doméstica física são praticados, um pouco menos de 1/3 são praticados por mulheres. Minoria dos casos, mas não chega a ser um dado irrelevante. No Brasil, nós não temos dados por duas razões. Primeiro, os homens não vão atrás. Tá. Um homem que sofre violência física dentro de casa, ele sofre um estigma social, ele é ridicularizado, não é tratado com seriedade. Exatamente. Em grupo de WhatsApp, eu confesso, eu participo de alguns grupos de WhatsApp sim. E eventualmente eu recebo vídeos em que as pessoas mostram algo inusitado. Sim. E dentre este algo inusitado inclui um homem apanhando da mulher. De manhã, E todo mundo acha engraçado. É tratado como piada. Mas se você colocar no YouTube de novo, eu falo do YouTube. Colocaram no YouTube, fizeram uma pesquisa pelas palavras mulher batendo em homem, sim, ou agressão de mulher contra o homem, coisa do gênero, aparecerão dezenas de vídeos mostrando a agressão de homens contra mulheres, que é a maioria, sim, reportagens, que é a maioria sim, mas também mostrará uma série de casos de mulher agredindo o homem fisicamente. Sim. Se colocar a mulher destrói o carro do marido, então nem se fala. Aí o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela não protege as mulheres. Ela protege as mulheres de agressões contra homens. Porque, por exemplo, numa relação homoafetiva em que uma mulher agride a outra, a maioria das delegacias de polícia, as delegacias especializadas de proteção à mulher, não processam o pedido, porque o agressor não é homem. Isso, para mim, é muito incoerente. Pois é. Agora, na parte em que se vincula a guarda do filho com o critério suposta violência doméstica do pai contra a mãe, porque a Lei Maria da Penha ela só prevê a violência contra a mulher, então
A Lei Maria da Penha não será favorável ao homem no seu texto legal. O magistrado até poderá, por equiparação, poderá, pelo princípio da igualdade, interpretá-la em favor do homem, mas o texto legal é esse. O que acontece? Ela premiará ainda mais aquela pessoa, aquela mulher que foi vítima que praticou a denunciação caluniosa, e tem um outro agravante. A Lei Maria da Penha não protege apenas a mulher que sofreu violência física. A violência psicológica, verbal, também inclui. E onde é que está a desvantagem da mulher quando se fala de agressão verbal? Se for uma discussão presencial, até se poderia imaginar que com agressões verbais recíprocas, ela tem uma desvantagem porque ela se sente intimidada pela presença física do homem mais forte, digamos. Mas e as mensagens de WhatsApp? E as ligações telefônicas? E as diversas formas de agressão não física? Pois bem, a Lei Maria da Penha também protege as mulheres nesses casos. O que significa isso? Que num bate-boca entre homem e mulher, aquela eventual agressão, aquela eventual ofensa verbal que o homem praticar contra a mulher será regida pelo Código Penal. Injúria, calúnia, difamação, crimes leves, vai para o Juizado Especial Criminal, é uma piada, uma bobagem. Aquela injúria, aquela agressão praticada contra a mulher, né, praticada quando o homem ofende a mulher, ele se enquadra na Lei Maria da Penha. Quando a mulher ofende o homem, ela se enquadra no Código Penal, regra geral. Ele se enquadrando na Lei Maria da Penha por agressão verbal, tecnicamente, ele praticou uma violência doméstica. E, tecnicamente, isso poderá afetar, de acordo com esse projeto de lei, não é lei ainda, poderá afetar o critério de definição da guarda, o que, para mim, é um completo absurdo, porque na discussão de guarda, quando não há acordo entre as partes, já é feito um estudo social, um estudo psicológico, talvez, e já será levado em conta se houve ou não aquela violência, ou melhor, se aquela violência torna o suposto ofensor como o menos adequado para o filho, né? Muito bem. E o pai ou a mãe que descumpriu, por exemplo, a regulamentação de visitas que a gente tinha comentado antes ali, doutor Guilherme, pode caracterizar também uma alienação parental? Sim, pode caracterizar. E existem formas mais explícitas e formas mais veladas. As decisões judiciais devem ser cumpridas. Sim. Se foi definido numa ação judicial, num acordo ou numa ação judicial, que a visitação, como se falava antigamente, ou que a convivência, será em tais finais de semana, tem que ser será de tal coisa, aquele que impedir a realização daquela convivência está violando uma norma, está violando uma decisão judicial, que aqui no Brasil isso costuma ser muito barato. Sim. Mas também, além do descumprimento de ordem judicial, isso também constitui alienação parental. Qual é a forma explícita? O alienado, a vítima da alienação parental, vai na casa do guardião, o pai vai na casa da mãe, ou a mãe vai na casa do pai para pegar o filho durante o final de semana, durante os dias definidos, e ele não está em casa. Isso. Qual é a minha recomendação nesses casos? Produzir prova documental. De preferência, se conseguir se chamar a polícia e ela vier, você terá um boletim de ocorrência. Um tabelião cobra caro pela diligência, mas a ata notarial é uma prova excelente. Só que custa, aqui no Rio Grande do Sul, atualmente, em torno de R$500 a diligência. É caro, bem caro. Poucos podem pagar. Sim. Mas são provas documentais de que aquela pessoa tocou na campainha, bateu na porta, ninguém atendeu, ou alguém atendeu e se recusou a entregar a criança. Sim. Um boletim de ocorrência na polícia serve também, não? O boletim de ocorrência, ele é uma prova, um documento unilateral. Então, se o pai ou a mãe vai na casa do outro e não consegue ver o filho e vai na polícia, ele comprovou a narrativa dele, mas ele não comprovou o fato em si. Sim. Se for chamada a Brigada Militar, ou a Polícia Militar, né? Porque esse programa não é só no Rio Grande do Sul que é assistido. Sim. Né? E eles forem, e eles fizerem a ocorrência, o boletim de ocorrência, você terá uma prova documental a mais. Perfeito. Mas se nada disso for possível, qual é a minha recomendação?
produzir prova testemunhal com pessoas que não tenham vínculo com a vítima. Pode ser um motorista de táxi, motorista de aplicativo, um vizinho. E a prova testemunhal tem as suas limitações. Às vezes a pessoa não está afim de servir de testemunha. Às vezes é uma prova fraca, digamos assim, tem alguns inconvenientes, mas às vezes é melhor do que nada. Perfeito. Para então tomar alguma medida. É óbvio que se houver um motivo justo, vamos imaginar, o pai vai na casa da mãe buscar o filho ou o contrário, a mãe vai na casa do pai buscar o filho e meia hora antes o filho sofreu um acidente doméstico e estava na emergência do pronto-socorro. Sim, sim. Isso não é alienação parental. Sim, aí tem que ter bom senso. É óbvio que não. Claro. Mas quando é feito sem motivo justo, Sim. é alienação. Sim. E agora, por um motivo justo, a gente fala do falso pretexto, que é a pessoa alienadora ou alienador ou alienadora, ele deseja praticar o ato de alienação sem produzir prova contra si. Então, ele cria falsos pretextos, cria algum cenário que supostamente justifique aquele impedimento. A prova pode ser mais difícil, porque a vida é muito dinâmica e a criatividade das pessoas é infinita. Mas, dica, cabeça fria, autocontrole emocional e produção pré-constituída de provas. Essa é a dica que eu dou para quem for prejudicado por essa conduta. E, doutor Guilherme, aquela questão nós estamos falando agora da prova unilateral, e se a narrativa do alienador for aquela, por exemplo, for verdadeira? O teu pai não paga, usando o exemplo ali, né, da mãe morar com a criança e o pai vai buscar, não vou entregar porque o teu pai não paga a pensão. Ou nós não podemos fazer aquela viagem que eu tinha te prometido lá no Dia das Crianças, porque teu pai não pagou lá o que tinha que pagar a pensão ali. For verdadeiro, isso também é considerado alienação parental? Assim, não entregar que o pai não pagou a pensão, que acontece, infelizmente, é um exemplo fácil demais, né? Tá. Isso aí é barbada demais de identificar como alienação parental. Mas vamos falar do comportamento alienador mais sutil, em que o alienador não impede o acesso, Sim. mas quando ele está com a criança, ele faz aquela campanha difamatória. Sim. O conceito de difamação não pressupõe que seja mentira. Sim, tipo, se o pai trocou de namorada, diz, olha aí, o teu pai é o namorador e tal. Não importa. Assim, a difamação, e eu não estou falando só de alienação parental. Sim. Se eu, Guilherme, descubro, Cláudio, uma verdade a teu respeito que seja desabonatória. Algo que seja a mais pura verdade. Tá. E eu saio contando para todo mundo, eu estou te difamando. Não precisa ser mentira. No ato de alienação parental, a mesma coisa. O pai ou a mãe não pagou a pensão ou é usuário de drogas, por exemplo. A dependência química é uma doença. O comportamento que o dependente químico faz não é justificável pela sua dependência. Então, se a pessoa é dependente química e durante os efeitos da sua entorpecência comete um crime, ele responderá por aquele crime. Sim. Mas vamos falar apenas do fato da pessoa ser dependente química. Sim. O pai é alcoólatra, por exemplo. Sim, gosta de beber. Isso é verdade? Vamos imaginar que seja. Sim. Não cabe à mãe, ou ao contrário, porque isso acontece em ambos os sentidos, tá? Sim. Não cabe ao genitor guardião ficar elencando estas verdades. Sim, ele está desempregado. Para desabonar. O cara não consegue parar emprego. Não consegue parar emprego, é um vagabundo, é promíscuo. Cada dia ele está com uma mulher diferente ou está com um homem diferente na sua casa. É homossexual. A alienação parental praticada contra homossexuais é terrível. É um absurdo. Eu não quero que o meu filho veja essa vergonha, essa barbaridade. Eu tenho vergonha alheia quando eu tomo conhecimento de uma situação que eu peguei, uma consulta que eu tive. Acabou havendo um recuo. Um homem não aceita o fato de sua ex-mulher viver uma relação homoafetiva e por conta disso ele acha um absurdo que as suas filhas ficassem na casa da mãe
com a companheira dela. Sim. Isso é um absurdo completo. Isso aí, eu tenho vergonha de ouvir uma coisa dessas. Que barra. Mas acontece. É verdade? Porque a tua mãe é homossexual. Nesse exemplo, sim, é verdade. Mas isso não vem ao caso. Porque o teu pai é alcoólatra. É verdade? É verdade. Não deveria ser usado como ferramenta para desabonar o pai. Teu pai não pagou a pensão. A gente vai poder fazer tal coisa e vincular ainda uma frustração com o atraso da pensão. Que nós tínhamos falado antes. Isso é um ato de alienação parental. Mas eu lembro, a alienação parental nesse nível, ela ocorre quando reiterado. Um comentário ou outro isoladamente é um ato alienador, mas não constitui a alienação, a prática em si. E no caso do menor, o filho, ele pode ser ouvido aí nesses casos aí para saber a opinião dele também, doutor? Ele não será ouvido pelo magistrado. O juiz de direito não tem treinamento para fazer uma avaliação psicológica ou psicossocial. O Poder Judiciário conta com assistentes sociais e psicólogos que esses sim terão contato com a criança. Muitas vezes eles detectam a alienação parental e desenham no laudo aquela prática com uma lucidez, uma clareza assustadora. Mas outras vezes os laudos são inconclusivos, infelizmente. Isso depende do talento do alienador. Sim. A grosso modo. Para encerrar, nosso tempo já está quase no final aqui, eu quero fazer só mais duas perguntas, doutor. Eu sei que o senhor não é psicólogo também, né? É advogado, mas qual é a sua sugestão aí preventiva para que o pai e a mãe não sejam vítimas da alienação parental? Assim, eu acho que o conhecimento não ocupa espaço. E buscar conhecimento é sempre bom. A pessoa não precisa fazer uma faculdade de psicologia, mas ela pode procurar material, e tem material aos quilos e de graça na internet. Sim. Não é a fonte mais confiável, mas tem livros sobre psicologia infantil, livros para leigos sobre psicologia infantil. E existem profissionais, quem tiver condições de pagar por consultas psicológicas, e eu acho muito importante para que as pessoas saibam o que fazer. A questão da convivência, a questão da segurança. Uma dica que eu dou, que é não pague na mesma moeda. Quando um dos genitores fala mal do outro e a criança leva, pai, a mamãe falou tal coisa, ou ao contrário, mãe, o pai falou tal coisa, refute, explique, faça o que tiver de ser feito para corrigir o problema, não para criar outro. Quando você fala mal do pai do seu filho ou da mãe do seu filho em resposta a uma ofensa anterior que esta pessoa praticou, você está se enfraquecendo. E você mostra insegurança, mostra fraqueza e, de certa maneira, você alimenta um círculo vicioso e o prejuízo maior é da criança, não é seu. Então, a dica, coloque os interesses da criança em primeiro lugar. Quando ocorre uma separação, aprenda a engolir alguns sapos. Os sapos são inevitáveis. Eles não matam. Eles só são um pouco amargos, mas engolir um ou outro sapo, às vezes, é menos ruim do que raquetear de volta todo o desaforo que recebe da parte contrária, porque a conta cai na criança. Muito bem, né? Como é que é? Existe o ideal e existe o que tem que ser feito? Como é que é, doutor, que você tinha me falado uma vez? Você prefere ser feliz ou ter razão? Então, o que é ser feliz? É ter um resultado mais satisfatório. Minha frase, ser feliz ou ter razão. O que é ter razão? Muitas vezes você abre mão, né, de uma consequência menos ruim, optando por uma mais ruim, mais tensa, mais estressante, para provar a sua razão. E essa pegadinha, essa armadilha mental é muito comum, porque quando a gente se depara com uma injustiça, a gente tem a tendência de querer corrigi-la. E às vezes o preço é alto. Não é fácil fazer as escolhas certas. Muito bem, doutor Guilherme Colin, para quem tem dúvidas, a nossa entrevista sensacional hoje está lá nas nossas redes sociais. Mas os seus endereços, por favor, doutor Guilherme. Cláudio, poderia fazer um comentário ainda sobre esse tema? Por favor. Serei breve. No Brasil, a regra geral é guarda compartilhada. Guarda compartilhada não é tempos iguais para pai e mãe. Sim. É domicílio básico com o pai ou com a mãe e uma regra de convivência com o outro. Sim. Existe algumas pessoas que têm a expectativa de tempos iguais. Sim. Uma semana com o pai, uma semana com a mãe, 15 dias com um, 15 dias com o outro, um dia sim, um dia não, e assim vai.
Isso não é guarda compartilhada, isso é convivência intercalada, que no Brasil não tem previsão legal. No Brasil, ela existe quando houver mútuo acordo. Porém, em alguns países, ela já virou lei. Em Portugal, a regra geral é a convivência intercalada. Em alguns estados dos Estados Unidos também. No Brasil, os psicólogos, pedagogos, profissionais da saúde têm resistência, alegando que seria transformar a criança na criança ping-pong ou criança mochila. Sim. Por que eu refuto isso? Porque se os adultos se comportarem bem, se os adultos fizerem o que têm obrigação de fazer, não haverá nenhum prejuízo para a criança, segundo um grupo minoritário de profissionais da saúde e um grupo minoritário de juízes, ainda aqui no Brasil, e segundo o grupo majoritário de profissionais de Portugal e de alguns estados dos Estados Unidos, não haverá nenhum prejuízo. Por quê? Porque a referência será a mesma, ou a criança terá duas casas. Lá antigamente, lá quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, não existiam creches, escolinhas e toda a estrutura que existe hoje. E as crianças ficavam um tempo com a mãe, um tempo com a avó, um tempo com a tia, ou com quem quer que seja. Sim. E ninguém falava em criança ping-pong. Era assim que funcionava, e é assim que funciona até hoje, muitas vezes por circunstâncias profissionais. É verdade. Acho que ainda falta muito para chegarmos nisso, né? Mas a convivência intercalada, quando possível, ela é mais saudável. Eu, já concluindo, sei que a gente está com o tempo estourado, mas já concluindo, eu fiquei muito feliz, não posso dizer o nome dos clientes, mas eu fiquei muito feliz com um casal que fez o seguinte acordo de convivência. A criança verá ambos os genitores todos os dias. Quando estiver com o pai, a mãe buscará o filho no colégio, ficará com ele 1, 2 horas e ele entregará na casa do pai. Quando ele estiver com a mãe, o pai pegará o filho no colégio, ficará 1, 2 horas com a criança e entregará na casa da mãe. Isso, para mim, é fantástico e depende da boa vontade e maturidade dos adultos. Agora, acho que já tive um sinal aqui da produção de que falei demais. Não, então, que agora, isso. Os endereços, por favor, Guilherme. Estava ótimo. Telefone 51 32 28 12 19. Celular 51 99985 7991. Redes sociais CRJ Advogados no Facebook e no Instagram. E tem o meu canal no YouTube, Saiba Direito. Este vídeo estará lá na semana que vem. Muito obrigado, doutor Guilherme Colim, pela participação. Um ótimo trabalho e uma ótima noite segunda-feira. Obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço.